E fuma, e cheira, e fuma. Chegamos, finalmente. As cenas que vêm a seguir foram gravadas por Diogo Batista. Ele é apontado como promotor de boa parte das festas de Daniel Vorcaro do Master. Com a ajuda de alguns dos políticos mais influentes do Brasil, esse banqueiro roubava bilhões em dinheiro público. E os saques eram celebrados com festas temáticas. Algumas dessas festanças ficaram lendárias entre promotores de eventos, assessores parlamentares e, claro, modelos do OnlyFans. A Noite das Astronautas foi uma delas. As mulheres peladas, os homens pelados, mas as mulheres tinham um capacete de astronauta na cabeça. E aí, o homem, para escolher a mulher, levantava aquela viseira do capacete e disse, é essa aqui que eu quero. Parece até que alguns desses eventos eram periódicos, como o tal Cine Trancoso. A Noite das Astronautas ganha destaque porque teria sido uma coisa muito chique, realizada num hotel em Nova York, uma superprodução. Tem tudo isso. Também tem o relato do Anthony Garotinho e agora a insinuação sobre a presença de um presidenciável. Há uma insinuação de que Flávio estivesse no local. Então a grande pergunta dessa história é: Flávio Bolsonaro estava no local? E aí está Flávio Bolsonaro ao lado da esposa, dizendo que não. E nunca tive festinha de astronautas borrado. É isso aí, então, eu estou deixando aqui com dois amigos bem claro, porque ninguém melhor do que a minha mulher que está aqui do meu lado, que é quem poderia me julgar. E se ela está aqui do meu lado, porque ela sabe o homem transformado que ela tem hoje, ela sabe o homem muito melhor que ela tem hoje, um homem que é convertido. Esse é o esforço pessoal da defesa de Flávio Bolsonaro. Conveniente que esse esforço se apoie muito na figura da esposa, que está aí fazendo todo o trabalho braçal, que é sustentar a expressão diante de tantos fotógrafos enquanto ouve essa história. Mas o Flávio tem se esforçado para fazer a sua defesa pessoal e também para aprender a dançar, né? É preciso reconhecer. Mas o que se espera é que ele seja defendido também pelos seus próprios aliados. E é aí que entra a figura de Paulo Figueiredo. Aquele que primeiro minimizou a importância da coisa toda. Disse que essa história só era ruim para o eleitorado feminino. E um eleitorado aí que ele desqualificou, embora represente 52% do total. Pegou mal, né? E tá aí ele tentando consertar. Então você acha que você vai fazer campanha e a Andréa Sadi vai repercutir e vai votar em você? Não vai. Porque se eu acho que a campanha do Flávio precisava de mais sal e tempero, como que eu vou tirar sal e tempero do meu programa? Eu vou falar o que é certo. Talvez seja demais dizer que ele estava tentando consertar. Vai ver, não. Até porque ele não dá indícios de que percebeu o que ele estragou. Mas o ponto não é esse. O ponto é de interrogação. Flávio Bolsonaro estava no local? Paulo Figueiredo passou precisamente 1 hora, 24 minutos e 9 segundos dando a resposta. Foi tempo suficiente para que ele pudesse tecer longas considerações sobre o impacto dos textos de Gramsci na psique das mães solteiras do Brasil. Longas divagações que interessam um pouco ao público desse canal. Eu sei que boa parte desse público aqui gostaria de ver o Paulo Figueiredo escrevendo seus próprios cadernos do cárcere. E nessa hora fica interessante porque o Paulo Figueiredo, que é tão palavrudo, tem tantas palavras, ele precisa recorrer às de outra pessoa, a jornalista Daniela Lima. Há uma insinuação de que Flávio estivesse no local. No dia em que as minhas fontes estiveram lá, ele não estava, Joana. A Dani Lima isenta o Flávio, enquanto a madrasta dele faz acusações gravíssimas, ou insinuações gravíssimas, para ser mais preciso. E aqui vai uma leitura otimista dessa situação constrangedora. É o processo civilizatório em curso. Esse rapaz já consegue aceitar que uma mulher pode sim coletar informações. Agora, resta que ele se convença de que uma mulher também pode decidir o que fazer com essas informações e votar. Aí o processo civilizatório estará completo. Eu me pergunto, qual será o tempo das pessoas? Mas nem todo o meu otimismo me impede de ficar alarmado com essa situação. Primeiro eles convidam a gente para falar sobre as fofocas deles. Quem traiu quem
quem foi em qual suruba, quem já foi do job e quem não foi. E aos poucos o assunto vai se encaminhando aí para uma conversa sobre acabar com o voto das mulheres. Perigoso. Isso aqui é, para além de misógino, é nojento. Isso aqui remete a um tempo que eles gostariam que voltasse, onde a mulher era submissa a esses homens, que ela acatava ordens desses homens. É isso que esse grupo político pensa sobre as mulheres. Eles querem que as mulheres sejam, não são coadjuvantes, elas sejam humilhadas, submissas, dependentes. Tudo o que o Flávio Bolsonaro tenta reconstruir de relação com as mulheres é jogado ralo abaixo, descarga dentro, por pessoas que são muito, muito próximas da família e que a família simplesmente não pode fingir que não existem. Ele é misógino, de novo, num nível em que a misoginia fica tão patente que ela deixa de ser algo que só o movimento feminista à esquerda consegue identificar e passa a ser algo que qualquer mulher consegue identificar. Até o homem. Ora, eu não tive problema do Flávio Bolsonaro, achando que era do interesse da sua campanha, e eu concordo com ele, repudiar o meu comentário sobre as mulheres. Eu estou muito à direita do Flávio. Mas muito à direita. Eu vou fazer no mundo desse. Eu digo gravíssimo porque, assim, em vez de eduardismo, o Paulo... Paulo, você é eduardista. Não, eu sou Joaquim. Quando ele fala em ser eduardista, ele está fazendo uma referência ao Eduardo Bolsonaro, parceiro dele nos Estados Unidos. Mas quem é Cheira? Talvez você não soubesse, mesmo que eu não tivesse censurado o nome. Mas se você tem a minha idade, talvez você lembre quando o esteve na banheira do Gugu, junto com duas belas modelos, disputando a posse escorregadia não de um sabonete, mas sim de uma mamadeira de piroca. E se você tem essa certa idade, você também tem a maturidade para compreender que essa representação barata em inteligência artificial é um pouco do que definiria a figura de O que não convém é citar o nome. Pela mesma razão pela qual não se deve divulgar casa de apostas, álcool, sexo. Ele é mais 18, né? E sempre pode ter criança na sala. Então não é nada pessoal com o... Longe disso. Também não é ideológico, né? Quer dizer, ideológico até poderia ser. Mas não vem ao caso. Tem razões maiores. Representa quem é a direita, essa direita da banheira do Gugu, que era a direita aqui, saudável, tradicional brasileira. Né? E por que representa? E por isso que o pega na veia do brasileiro. Ele representa aquele tio que todo mundo tem e que agora as pessoas cancelam porque caíram na patrulha de se mostrarem muito politicamente corretas. Todo mundo é muito, muito puro agora. Ninguém come ninguém. É uma coisa, assim, impressionante. Igualmente impressionante é a necessidade de mencionar Joqueira. Esse é um perfil nas redes sociais que caiu no gosto da extrema-direita. É um conteúdo que mistura mensagens políticas, uma ou outra imagem de apelo para o público masculino e um personagem que já está presente há anos em determinadas subculturas da internet brasileira. Um personagem que agora ganhou animações graças à inteligência artificial. Cheira é um personagem ficcional e agora é parte da insólita peça de defesa que Paulo Figueiredo fez para Flávio Bolsonaro. Uma defesa que, aliás, tem duas camadas. A primeira se sustenta no que reportou Dani Lima. Na noite em que as 3 fontes que eu acionei estiveram nesta festa, nenhum pré-candidato à presidência estava lá. Mas, como eu disse, foi um evento com mais de uma noite, com mais de uma rodada de convidados, por assim dizer. E é por isso que esta festa está agora alarmando o clã Bolsonaro. E até aí, ok, mas eis que vem a defesa número 2, que na verdade é uma crítica ao moralismo. É o ponto em que entra o conservadorismo, que agora se identifica mais com a banheira do Gugu e menos com o moralismo dos símbolos religiosos daquele famoso vídeo de Michele Bolsonaro. Acontece que a crítica ao moralismo é incompatível com o ataque moralista. E é aqui que a gente desce ainda mais para dentro do esgoto. Michele Bolsonaro,
tem sido chamada, entre outras coisas, de ex-garota de programa. E disse que sabe que esses ataques partem dos Estados Unidos, de onde está Paulo Figueiredo. Mais uma insinuação. O grupo de maledicência coordenada a partir de quem está no exterior continua agindo e me atacando todos os dias. Alguns deles até continuam aparecendo em fotos com o Flávio. Importante perceber que é essa segunda linha de defesa que tornaria ainda mais vil um ataque que envolve uma acusação de prostituição emitida de maneira anônima, ainda por cima, pela internet. De qualquer forma, tudo que se discute sobre esses dois personagens da política brasileira tem levado a pauta na mesma direção, o esgoto. E há espaço para que outros personagens ganhem destaque nessas histórias. Então não é o momento mais baixo da história da política brasileira, ainda. Mas só o fato da gente ter que cogitar essa possibilidade já pede que a gente abra um parêntese para elevar o nível. Aqui nessa distinta plataforma de vídeos, o YouTube, você vai ver cada vez mais anúncios. Essa plataforma está diversificando as maneiras de monetizar o conteúdo. E basicamente os criadores estão cada vez mais convidados para trabalhar como vendedores. É uma tendência geral. Novos formatos de publicidade estão surgindo e ocupando nichos que ninguém nem sabia que existiam. Publicidade em todo canto. Até nas plataformas de streaming que você paga para ver. E adivinha quem é que está imune, quem é que está invicta a essa tendência do capitalismo tardio? A Filmica, a plataforma de streaming brasileira que desafia todas as tendências, a começar pela sua curadoria, para lá de especial. A Filmica é o tempo de tela mais íntegro, mais saudável que você pode ter. O plano mensal da Filmica sai por R$19,90 e o anual sai por R$199,90. Só que usando o meu cupom PIXARVRO, esse valor do plano anual cai para R$99,90. É R$100 de desconto. E aí, ao longo desse ano em que você vai ter acesso ao acervo da Filmica, eu recomendo que você siga essa dica aqui do nosso L. Zulian. Olha lá, ó. Tenta ver algo sem ler a sinopse. Vai no aleatório, sem saber de nada. Tu toma cada pedrada com coisas que tu nunca escolheria ver. Cinema autoral é incrível. Muito obrigado, Filmica. E agora, de volta ao nosso tema principal. Dúvida. Qual foi o ponto mais baixo da política brasileira até hoje? Em termos de barraco, de baixaria mesmo, porque a gente está vivendo um momento em que uma das famílias mais poderosas do Brasil tem que falar sobre suruba e prostituição num nível tão profundo que é necessário citar personagem de conteúdo adulto. Nesse momento, quem quiser achar o fundo do poço tem que olhar para baixo ou tem que olhar para cima? Difícil dizer, mas minha memória acaba indo para 2003. A frase "não merece ser estuprada" é certamente uma das coisas mais hediondas que um ser humano já disse. É uma frase que seria triste, baixo astral em qualquer contexto, em qualquer língua, em qualquer época. Só que é pior porque o contexto, a língua, a época, tudo isso aí é nosso. O verbete dessa frase na Wikipédia está registrado em português brasileiro e se refere à nossa política, dos nossos tempos. Em especial um momento muito baixo, 2003. Olha, jamais ia estuprar você que você não merece. Olha, eu espero que não. Eu te dou outra. E Bolsonaro acabou virando presidente. Não apesar de cenas como essas, mas muito em função delas. O bolsonarismo celebra esse verbete da Wikipédia, tem orgulho dele. Parece até que mandou o Jim Caviezel reinterpretar essa cena com uma tal deputada Glória, que é o nome ficcional que deram para Maria do Rosário. Maria do Rosário, que dia desses se pronunciou sobre as mais novas controvérsias da família Bolsonaro. E aí vem a discussão. Maria do Rosário, depois de tudo, deveria prestar solidariedade a Michele Bolsonaro? Desculpa dizer isso, assim, não é o momento de colocá-la numa posição, tipo, é moralmente superior ou de vítima. Ela tá nessa situação absolutamente de forma voluntária. Ela não só se casou com o Bolsonaro, ela fica e ela usa o sobrenome para se fazer senador e presidente. Então, assim, aqui não tem vítima.
Mas eu discordo da sua avaliação taticamente. Eu acho que a Maria do Rosário fez bem. Eu acho que tem um tanto, né, da mesma maneira que ela está sinalizando uma certa pureza ideológica no vídeo, tem um tanto que é também o movimento feminista aproveitar esse momento para sinalizar, não para Michelle, ninguém espera que a Michelle vá amanhã falar a verdade. Maria do Rosário se solidarizou comigo, vou me declarar feminista. Não, mas claro, eu acho que para algumas mulheres de direita que sofrem também com machismo, porque toda mulher sofre com machismo, independentemente de onde ela está no espectro ideológico, essa é uma oportunidade para falar, olha, existe um espaço aqui que é acolhedor com você. E independentemente justamente de onde é que você está agora, entende? É um momento de possibilidade de diagonalismo. E acho que a Maria do Rosário intuitivamente entendeu isso como um momento de possibilidade de diagonalismo, o que eu não acho ruim e acho esperto, na verdade. E logo a Maria do Rosário, né? Só pra gente lembrar, que foi a pessoa que foi objeto daquela declaração nojenta do Jair Bolsonaro, dizendo que ela não mereceria ser estuprada, né? Então a gente não tá falando de qualquer feminista. Então mostra uma grandeza. Ela é odiada pela direita. Ela é odiada pela direita. Símbolo. Mas o meu ponto... E novamente, você pode estar certo, não tô falando isso com uma convicção absurda, mas me bate mal. Esses são o Bruno Torturra e a Alessandra Orofino, no Calma Urgente. Primeiro assim, só para encerrar em relação à coisa da Maria do Rosário, porque acho que é sintomático de como o campo e o movimento feminista se comportaram nesse episódio, eu entendo que o feminismo ele impõe um princípio universal de solidariedade, que obriga uma solidariedade com a Michelle, mesmo sabendo que ela nunca exerceu essa solidariedade com ninguém. Então, quando a Maria do Rosário usa esse gesto dela própria de exercer essa solidariedade para cobrar uma coerência da Michelle, ela tá tomando uma posição que eu acho que é sofisticada, eu acho que é inteligente, mas, enfim, a gente não precisa se alongar sobre isso. Não precisa e talvez não deva se alongar sobre isso. Muito mais importante pode ser uma disputa sobre 2 modelos para o bolsonarismo pós-Bolsonaro, o modelo de Flávio e o modelo de Michelle. O que ele vai se tornar? Ele vai se tornar uma espécie de movimento mais frouxo ideologicamente, que mantém uma postura nacionalmente coerente, mas que nos estados abre espaço para várias negociações improváveis? Ou ele vai seguir sendo um movimento mais antissistêmico, semi-revolucionário, que joga fora a possibilidade de construção de alianças pragmáticas nos estados em prol de uma visão talvez mais arrebatadora nacionalmente? A disputa entre esses 2 projetos de bolsonarismo pós-Bolsonaro ia acabar estourando em algum lugar. Calhou de ser o Ceará. O que o Flávio estava tentando fazer ali no Ceará é um pouco um laboratório para o resto do Brasil. Assim, essa ideia de que o bolsonarismo ele pode, se dar certo a aliança no Ceará, de alguma forma eles criam uma possibilidade de fazer com que o bolsonarismo ele tenha no espectro nacional um arco de alianças que é mais direita hard, mas nos estados, muito mais impureza ideológica e capacidade de forjar alianças com aliados improváveis. Isso para um político com o perfil do Flávio, que é um cara da negociata, é isso que ele é? O cara do Senado, que é o objetivo final dele. É bom, é o tipo de movimento político que ele gostaria que o bolsonarismo fosse, eu acho, sabe? Que é muito diferente da aposta que a Michelle vai fazer, de novo, não por pureza de fato, mas por acreditar que para alguém com um perfil dela, que é justamente um perfil muito mais teocrático, muito mais, né, a força da Michelle nunca vai ser a negociata. Ninguém vai olhar para ela e falar, não, essa mulher ela tem que vir candidata porque ela vai ser capaz de fazer palanque, ela vai fazer as alianças certas nos estados, ela vai construir e costurar. Não é isso. Ela pode vir porque ela vem com um tipo de movimento de pureza ideológica, muito ancorado religiosamente, né, evidentemente, que é capaz de arrebatar as massas. E que é capaz, especificamente no contexto dessa eleição, de disputar o voto feminino, que, como a gente falou, é o voto que está em disputa. E a disputa pelo voto feminino não vai muito bem para Flávio Bolsonaro. Até outro dia, pelo menos um estava garantido, o da esposa. Agora parece que nem isso. Surgiram boatos a respeito de uma separação. Quem é que providenciou isso tudo? A última coisa da qual a campanha dele precisava? Paulo Figueiredo. Será que eu de fato aqui não estou falando com conhecimento, não. Estou dizendo em tese. Né? Será que essas acusações não têm consequências familiares? O que será que a esposa do Flávio acha dessas insinuações? E a pergunta que eu faço é qual o limite? Qual o limite? Onde é que essas pessoas, até onde essas pessoas estão dispostas a ir
por essa disputa de poder. Ponto final em mais um textão. E nas considerações finais, o destaque vai para essa informação aqui, que surgiu enquanto eu fechava o vídeo. Michele Bolsonaro elogiando o governo Lula, num assunto específico, claro, e sendo criticada, né, pelo pessoal lá do Flávio Bolsonaro, do Paulo Figueiredo, e sabe Deus mais quem. Tudo dito, bora ouvir. Pois é, gente, eu também tô tentando ver algum sentido, entender tudo o que tá acontecendo, mas tá difícil, né? Quando saiu o vídeo da Michele no dia do jogo, eu até pensei que seria de repente até uma manobra de distração do caso do Vorcaro e do filme. Depois vem esse Paulo Figueiredo atacando as mulheres para logo em seguida ser desautorizado pelo Flávio. Eu não sei, eu fico imaginando a possibilidade disso ser um plano mirabolante da extrema-direita para conquistar alguma credibilidade, tentar reverter todo esse problema do Banco Master. Mas quando a gente pensa em extrema-direita, eles não têm cabeça para isso. Sabe, uma coisa assim, primeiro bate para depois eles fazerem as pazes e tal, e meio que dá uma... Mas já teve tanta reviravolta e, né, muitos plot twists carpados. E a gente não sabe. A única coisa que a gente pode dizer é que o roteirista do Brasil tá de parabéns, né? Tá fazendo a nossa extrema-direita aí uma mistura de House of Cards, Handmaid's Tale e Turma do Didi. Não se esqueça de Casa do Dragão. Tem Casa do Dragão aí também. Uma mistura peculiar, para dizer o mínimo, né? E acho que, de algum jeito, a Michele Bolsonaro, até certo ponto, ela é muito parecida com a Serena Joy, porque ela legitima um projeto ditatorial, de submissão feminina, de teocracia mesmo, para um público feminino que já é alinhado teologicamente com ela. E agora o que me parece, metaforicamente, é que estavam tentando arrancar um dedo dela ali no partido. E ela falando, não. Eu vou arrancar o seu, Flávio. É você que vai ficar sem o dedo. A diferença crucial da Serena Joy com a Michele é que do outro lado da Serena Joy, né, o comandante, todos os homens que dominam Gilead, né, que é essa distopia imaginada pela Margaret Atwood, eles são muito mais inteligentes do que os homens que estão do outro lado da Michele. Então, muito violentos, evidentemente, terríveis, mas igualmente violentos, igualmente terríveis, mas mais inteligentes. Então, acho que o perigo da Michele é que ela tá nadando de braçada num oceano em que, realmente, ela tá cercada de gente de muito má qualidade, né? Assim, os seus opositores dentro do campo que ela tá tentando dominar tem muito má qualidade. É incrível como o Flávio, tentando ser feminista, consegue continuar a ser machista. Caraca! Ele falando ali da Michele, né? Ou ela tá sendo manipulada ou não dá pra entender. Quer dizer, o pensamento da mulher é incrível como eles estão tentando e só piora. Ai, a assessoria deve estar em polvorosa. Obrigado por ficar comigo até o final, o finalzinho e o finalzinho. Um beijo e, como sempre, valeu!